Graça e paz, queridos. Boa noite a todos. Quem está falando aqui é o pastor Davi Macedo. E eu estou aqui com minha esposa Leila Macedo para ter um bate-papo com vocês. Hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados. Eu daqui a um mês mais ou menos estou completando 31 anos de namoro, noivado e casamento com Leila aqui. Então estamos muito felizes aqui de estar aqui com vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre namoro hoje, né? Que é um assunto muito importante e tratar do namoro cristão, que está tendo uma carência muito grande de um namoro bíblico. Nós temos visto aí tantos exemplos negativos, né? Então eu queria trazer para vocês uma luz, uma visão bíblica da importância do namoro e da importância do casamento, né? Casamento, eu costumo dizer que é a segunda escolha mais importante na vida de uma pessoa. Depois que ela escolhe Cristo na sua vida, não tem escolha mais importante do que com quem você vai passar o resto da sua vida. E eu queria trazer uma luz, queridos, trazendo um conceito de casamento diferente do conceito humano. Você sabe que casamento é uma instituição divina, né? Casamento não foi criado pelos homens, né? O casamento foi criado por Deus, então é Deus quem dita as regras do casamento. E eu quero falar para você hoje que casamento para Deus não é contrato. Porque você sabe que todo contrato ele pode ter um distrato, né? Mas o casamento para Deus não é contrato. O casamento para Deus é aliança. E Deus leva muito a sério as suas alianças. Você conhece as alianças de Deus, a aliança abraâmica, a aliança noélica. Todas essas alianças, Deus honra a sua palavra até o final. E Ele espera de cada um de nós o mesmo comportamento, queridos. E por que casamento para Deus é aliança? Tem dois versículos aqui que eu gostaria de ler. O primeiro está em Malaquias capítulo 2, versículo 14. Quando Deus está repreendendo o homem que foi infiel à sua mulher, olha o que é que Deus diz em Malaquias 2,14. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com o qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Olha que coisa séria. Sério, Deus foi testemunha de uma aliança que foi feita entre o homem e a mulher. Agora, queridos, Deus não é apenas testemunha. Deus faz parte desta aliança. Essa aliança tem a parte dele. Quando você lê lá Provérbios capítulo 2, versículo 16, nesse exemplo aqui de Provérbios, a mulher é que é infiel. E olha o que está escrito aqui, olha. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida, que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Então, olha só que coisa séria. O casamento é uma aliança entre o homem e a mulher e é uma aliança entre ambos e Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você. Deus espera de nós que nós lutemos pela nossa aliança. Eu tenho visto gente se separando pelas coisas mais tolas do mundo. Incompatibilidade de gênios. Eu não pensei que fosse assim. Eu achei que era assim, me enganei. Eu não conhecia ele ou eu não conhecia ela. Então eu tenho certeza que essa palavra que nós vamos trazer hoje para vocês, eu e minha esposa, vai trazer uma certa luz para você. Namoro é o período de você conhecer profundamente, o máximo que você puder. É claro que você não vai conhecer totalmente, né? Porque só quando você conviver debaixo do mesmo teto é que você conhece totalmente uma pessoa. Mas o namoro, ele dá sinalizações, queridos. Por que o Titanic afundou? O Titanic afundou porque as pessoas que estavam no Titanic não viram os sinais de que o iceberg estava chegando. Vários outros icebergs menores foram vistos e eles continuaram na mesma velocidade, na mesma rota, sem prestar atenção nos sinais. E o namoro, o conhecimento, até mesmo a amizade, é um período em que você começa a perceber os sinais. Aí como é que Deus trata então, queridos, a aliança? Né? Tem um exemplo na Bíblia que eu queria trazer aqui para vocês, de uma aliança que a nação de Israel fez com um povo que Deus disse que era para eles não fazerem. Quando você vê que a nação de Israel vai entrar na terra prometida, você encontra isso lá em Deuteronômio capítulo 7. Antes deles entrarem, Deus chama a nação de Israel e diz que eles não façam aliança com os povos cananeus. Todos aqueles povos cananeus, jebuseus, heveus, amorreus, né? Todos esses povos eram povos idólatras. Povos que não tinham nenhum relacionamento com Deus, sacrificavam seus filhos a ídolos, e Deus ia usar a nação de Israel como instrumento de juízo contra esses povos.
Então Deus adverte a nação: eu não quero que vocês façam aliança com esses povos. Aí aconteceu o seguinte: quando você chega lá em Josué capítulo 9, acontece um fato bem interessante com um dos povos cananeus. Existia um dos povos cananeus chamados os Gibeonitas. Não vou ler o texto aqui porque vai ficar muito extenso, mas depois você pode anotar para você ler essa história. Está lá em Josué capítulo 9. E os Gibeonitas, eles tomaram conhecimento do que o Deus de Israel tinha feito quando livrou a nação de Israel do Egito e todas as maravilhas que eles fizeram com a destruição das muralhas de Jericó. Então o que é que esse povo gibeonita fez? Eles bolaram um plano para enganar a nação de Israel. E eles se fingiram de estrangeiros. Eles colocaram roupas velhas, né? Colocaram sapatos velhos e chegaram lá, pareciam pessoas bem pobres. E chegaram para Josué e o povo de Israel e disseram o seguinte: olha, nós não somos dessa terra, nós somos de longe. E nós queríamos ficar por aqui e queríamos fazer uma aliança com vocês. E o texto lá de Josué 9 diz o seguinte: que Josué e a nação de Israel não consultou ao Senhor antes de fazer a aliança. Eles foram levados pela aparência e pela lábia. Ou seja, eles viram aqueles homens com aquelas roupas velhas, com trapos, e disseram: esse povo aqui não é daqui não. E foram enrolados pela lábia. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que escolhe namorado e namorada usando unicamente esses dois critérios: a aparência e a lábia. Queridos, esses não são critérios suficientes para você fazer aliança com ninguém. E o texto foi bem claro que eles fizeram a aliança e 3 dias depois, você vê isso aqui lá no versículo 16, né, 3 dias depois, eles descobrem que foram enganados. À luz dos homens, essa aliança não tem validade, porque foi fruto de um engano. Mas para Deus, mesmo sendo fruto de um engano, para Deus essa aliança tem validade, porque Israel deu a sua palavra e Deus estava presente. E o que é que aconteceu? Os outros povos cananeus ficaram com raiva dos jebuseus, invadiram a terra, e os jebuseus pediram socorro a Josué, e Josué teve que lutar a favor dos jebuseus. Por quê? Porque fez uma aliança. E a Bíblia diz que até pedra caiu do céu para salvar os jebuseus, porque Deus também estava ao lado deste povo. Por quê? Porque Deus gosta de quando nós lutamos pela nossa aliança. Quando você luta pela sua aliança, você atrai a bênção de Deus. E quando você quebra a aliança que você faz, queridos, você atrai a bênção, você atrai a maldição de Deus sobre a sua vida. Então esse é um exemplo clássico. Isso aqui não tem, essa aliança dos gibeonitas aparentemente não tem nada a ver com casamento, mas é aliança. E da mesma forma que Deus tratou a aliança com os gibeonitas, ele trata uma aliança de casamento. E isso aqui é tão sério que a Bíblia diz que 400 anos depois, mais de 400 anos depois, Saul matou os gibeonitas. E Deus mandou uma maldição para Israel. Passou 3 anos sem chover. E quando Davi foi orar a Deus, Deus disse: porque Saul matou os gibeonitas e trouxe maldição para Israel. Por quê? Porque quebrou uma aliança que tinha sido feita mais de 400 anos antes. Porque para Deus, queridos, não interessa o tempo que passou, a aliança continua tendo validade. Então essa primeira palavra que eu queria trazer é essa, queridos. Que você tenha consciência que casamento não é como trocar de roupa. Casamento é uma aliança. Que você pode atrair a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a vida do seu cônjuge, ou você também pode atrair a maldição de Deus, quando você quebra uma aliança em que Deus está presente. Eu vou passar aqui para minha esposa, que ela vai estar complementando aqui, e no final nós vamos trazer alguns conselhos aqui, para como você saber se a pessoa que você namora, ou como escolher uma pessoa certa para o casamento. Que sinais são esses, né, que devem ser observados durante o namoro, para que a gente tente entender se realmente aquela pessoa é uma pessoa segundo a vontade de Deus, ou que Deus está aprovando aquele relacionamento. Então, em primeiro lugar, né, o primeiro sinal, vamos dizer assim, é tentar perceber se aquela pessoa que eu estou namorando, ela realmente me aproxima de Deus. Se é alguém que, quando eu estou com ela, né, a presença de Deus também está.
se aquela pessoa, né, de alguma forma, me leva também a, junto com ela, praticar a palavra de Deus, o que está escrito na Bíblia. Né? E aqui, quando a gente fala de prática, né, existe uma palavra muito ligada à prática cristã, que é a coerência. Então, aquela pessoa que eu estou namorando, né, não adianta só ela dizer que adora a Deus e que ela, né, conhece a Deus, mas ela tem que viver realmente uma vida coerente com a palavra de Deus. É impossível. Então, muitas vezes, né, durante o namoro, no calor, né, da paixão, daqueles momentos, né, de enamoramento, pode ser que as emoções venham a turvar a nossa razão, né, e aí a gente não venha a perceber se de fato aquela pessoa, nas suas atitudes, no seu comportamento, no seu proceder, na sua maneira de agir, se realmente ela é coerente com aquilo que ela diz que crê, né, e prega, que é a palavra de Deus. Então, Deus tem que estar, né, nesse relacionamento. A minha convivência com aquele namorado tem que me aproximar do Senhor. E eu tenho que levar uma vida coerente diante de Deus. Esse é um primeiro sinal. Em segundo lugar, né, nesse relacionamento tem que ser um relacionamento que existe paz nesse relacionamento. Isso não quer dizer que não possa haver divergências, diferenças, né? E sempre vão haver, inclusive depois que a gente casa, porque nós não somos iguais. Mas as diferenças e as divergências, elas sempre são resolvidas, né? E sempre existe a paz reinante, a paz de Deus naquele relacionamento. Então, tem casos, por exemplo, de namoros, né, onde há um desgaste emocional muito grande, ou às vezes até, né, nós conhecemos na época que a gente namorava, né, um casal que eles chegavam até as vias de fato, né? Eles se agrediam um ao outro nos momentos de briga. Então, a paz de Deus, a Bíblia diz que ela é o árbitro dos nossos corações. Então, no relacionamento, a constância tem que ser a paz, tem que ser o diálogo, né? E nunca, né, permitir que brigas enormes, né, situações difíceis até, né, de namoros que às vezes terminam e voltam, né? Então são sinais que você tem que observar se realmente, né, aquele relacionamento lhe traz paz. Em terceiro lugar, né, tem a questão do respeito. Tem que haver o respeito de um pelo outro, né, em relação às emoções do outro, em relação às suas escolhas, às suas decisões. Né? Não há um lugar, vamos dizer, um para com o outro de inferioridade, né? Muito pelo contrário. Há um respeito, né, mútuo entre aquele casal. Um outro sinal, né, e aqui eu quero me lembrar do que está escrito lá, e aqui vai para os rapazes, né? Essa esposa que ele procura, né, ela tem que estar enquadrada, sim, em Provérbios 31. E quando a gente vai ler Provérbios 31, são muitas virtudes, né, que aquela mulher tem na sua vida. E mesmo que essas virtudes não estejam completas, mas a gente tem que, os homens, eles têm que tentar perceber se realmente a mulher ela se enquadra, né, ou pelo menos ela busca na sua vida aquelas virtudes que estão lá. E a Bíblia chama aquela mulher de virtuosa e diz que ela é preciosa, né, mais do que os rubis. E são tantas qualidades, deixa eu citar aqui algumas, né? Primeiro, a confiança. Em segundo lugar, ela faz o bem. Ela é trabalhadora, né? Não é preguiçosa. Ela é ajudadora. Ela abre a sua boca com sabedoria. E aqui a sabedoria, ela vai além do conhecimento. A sabedoria quem dá é o Senhor. Nós sabemos disso, né? Todos ao redor daquela moça reconhecem o seu valor. Olha que coisa interessante. Ela teme ao Senhor e isso vai além da sua beleza, da sua formosura e da sua vaidade. Por quê? Porque nós sabemos que a beleza, a formosura, né, elas são passageiras. Mas a mulher que teme ao Senhor, ela será sempre louvada. Então, ela tem que verdadeiramente temer a Deus. E o que é temer ao Senhor? Né? Temer ao Senhor é levar a sério os seus mandamentos, a sua palavra, amar realmente a palavra e amar a Deus sobre todas as coisas, né?
a gente sabe que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então ela tem que ter esse coração. Davi falou aqui, né, de uma forma muito interessante, o quanto às vezes somos levados pela aparência, não é verdade? Pela lábia. Mas nós sabemos que Deus não vê como vê o homem. E a gente precisa pedir ao Senhor esse discernimento. E Ele nos dá, sim, sempre nos dá, né? Um outro ponto, né, um outro sinal, e aqui vai para as mulheres, né? O homem, ele deve estar, né, enquadrado em muitas das qualidades que estão lá em Timóteo capítulo 3 e Tito 1:6. E aqui são algumas qualidades, olha, obedientes, né? Não soberbos, não dados ao vinho, não espancador, não cobiçoso, dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, que retém firme a palavra, ou seja, é um homem, né, que ele realmente está firmado na rocha, ele está arraigado e sobreedificado em Deus, né, que anda conforme a sã doutrina, e esse andar aqui vai também a coerência e a sua prática, na maneira como ele reage, na maneira como ele decide, na maneira como ele escolhe, não é? Sempre ali coerente com a palavra, né? Outras características, honesto, vigilante, não contencioso, né? E devem sim amar as mulheres, né? Como Cristo amou a igreja, né? Que a si mesmo se entregou e se doou por ela. E, em último lugar, né, eu gostaria de destacar, até porque esse estudo é muito rápido, né, não dá tempo, né, Davi, a gente se aprofundar muito, mas nós sabemos, né, a gente fez na chamada de vídeo inicialmente, né, mostrando quantos valores cristãos têm sido colocados de lado. Mas nós sabemos que a Bíblia é muito clara em relação à obediência, né, quanto ao sexo após o casamento. E a gente não pode se furtar de dizer, né, com letras garrafais e textuais, né, que essa é a vontade de Deus. A gente sabe, né, que é na vontade de Deus, né, obedecendo a sua palavra, que a gente deve fundamentar todas as nossas escolhas. Então, escolher esperar, escolher obedecer ao Senhor, crer na sua palavra, né, isso é justo diante de Deus. E com certeza, quando nós escolhemos com fé obedecer a sua palavra, Ele com certeza irá nos abençoar sempre, né? Porque a bênção do Senhor repousa também na nossa obediência a Ele, né? Em fé, crendo que essa palavra é verdadeira. Amém, queridos. Queridos, eu queria, só encerrando, né, esse vídeo, trazer aqui alguns conselhos, né, para quem está nos ouvindo, você que é solteiro ainda, ou até mesmo você que está com namorado e namorada, né? Eu queria ser bem direto aqui, né? Eu sei que jovem não gosta de arrudeio, não gosta muito, eu vou procurar ser bem direto como eu gostaria que fizessem comigo, né? Então a primeira coisa que eu gostaria de dizer, né, é o seguinte: não existe aquela pessoa perfeita, não existe. Se você tem um pensamento, né, às vezes é comum, né, a moça ver aqueles filmes de príncipe encantado, né? Isso só existe em filme, né? Não existe isso. Todos nós temos defeitos, né? E o que eu tenho que procurar ver no meu namorado, naquela pessoa que eu tenho interesse, e se os defeitos dele eu consigo conviver com eles. Né? Às vezes tem uma ilusão da pessoa dizer assim, eu posso mudar, eu vou mudar, ele não vai ser assim. Queridos, não entre nessa. Procure conhecer a pessoa o máximo que você puder. E outra coisa, essa ideia de alma gêmea também, né? Eu só dá certo se eu me casar com fulano, porque se não me casar com fulano não dá certo. Também não existe. Só tem uma pessoa na vida que você não pode deixar de viver com ele, que é Cristo. Então, sem Cristo você não é feliz. Mas não existe aquela outra pessoa que você, só sou feliz se for com essa. Não existe. Paulo escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios 7:39, ele falando para a mulher viúva, ele diz assim: a mulher viúva está livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então a Bíblia estabelece, imagina aqui uma avenida. Deus estabeleceu os limites da avenida. Ela tem 3 faixas. Você pode andar em qualquer uma dessas faixas, mas você não pode sair da avenida. E a avenida é que diz o seguinte, é que você tem que procurar uma pessoa que professa a mesma fé que a sua.
que sirva ao Senhor da mesma forma. Né? Eu já vi vários exemplos de pessoas que dizem assim, mas fulano de tal é tão bom, aquele rapaz, olha, vale ouro. Aí diz assim, só falta Jesus. Se falta Jesus, falta tudo. Ninguém, por mais bom que seja, que não tenha Cristo em sua vida, queridos, vai poder ter uma vida, como diz a palavra de Deus, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á sua mulher, e os dois serão uma só carne. Como é que vai ser uma só carne pessoas que professam fé diferente? Então, não tem nenhuma... A Bíblia diz diversas vezes isso. Né? Então, a primeira coisa que eu queria deixar bem claro para você, queridos, procure alguém que tenha a mesma fé sua. Mas aquele rapaz não tem, aquela moça não tem. Então ore, fale de Jesus para ela, pregue o Evangelho e faça uma prova a Deus. Senhor, se for da tua vontade, que eu namore, que essa pessoa me entregue genuinamente a sua vida a ti. Aí Deus vai mostrar a você. Segunda coisa que eu queria falar para você, queridos. Escolha alguém, mesmo crente, que ame a Deus acima de todas as coisas. Não case com uma pessoa que ama você mais do que Deus. Não case. Porque Deus tem que ser o supremo amor nosso. Porque quando eu sou fiel ao meu Deus, que eu amo de todo o meu coração, eu sou fiel à minha esposa, eu sou fiel ao meu chefe, eu sou fiel aos meus amigos, eu sou fiel aos meus filhos. Agora, quem não tem compromisso com Deus, queridos, é muito difícil ter uma fidelidade com qualquer outra pessoa. Então escolha, né, uma pessoa que ame a Deus acima de todas as coisas. E aqui também vai uma questão muito prática, né? Cuidado com diferenças sociais, né? Cuidado com diferenças intelectuais, né? Cuidado. Por quê? Porque você vai viver com essa pessoa o resto da sua vida. Então você tem que olhar também esse lado também, né? Que eu tenho que pensar nisso. Eu vou viver com essa pessoa o resto da minha vida, porque eu vou fazer uma aliança com ela. Então, fica esses conselhos para você, né? Ore sempre a Deus, peça provas a Deus de que você está no caminho certo e note se o relacionamento de vocês está crescendo no Senhor. Não só o amor de vocês crescer, mas também, né, a intimidade de vocês com Deus. Eu posso dar o testemunho aqui meu e Leila, né? Nós nos casamos aí, mês que vem faz 28 anos que nós nos casamos, né? E eu fui solteiro, já fui namorado, né? E eu passei pelas mesmas dificuldades que muitos estão passando, né? Às vezes a gente pensa que só nós que estamos vivenciando isso, estamos passando por esse problema. Mas entre namoro e noivado, nós ficamos 3 anos namorando e noivado. E nós nos mantivemos, como Leila falou aqui, né, guardados um para o outro. Porque se tem uma das coisas mais belas num relacionamento a dois, é quando os dois se guardam para o casamento. O sexo foi algo instituído por Deus, um prazer instituído por Deus para ser usufruído dentro de um casamento. Né? E Provérbios vai dizer que a herança, quando é recebida antecipadamente, não é abençoada. Então, você que já está namorando, queridos, se guarde. Então, evite, né, estar exposto em lugares isolados, só vocês dois. Né? Procure sempre estar com as pessoas. Sempre que puder, o assunto que rodeia vocês, sente a palavra de Deus, né? Porque vocês vão estar guardando algo para o futuro de vocês, que vocês vão ter como usufruir de uma forma completa, né? Então procure se guardar para o casamento, que você vai ver o quanto é abençoado. Aí você vai dizer, pastor, eu já quebrei isso aí. Eu já pequei, eu já tive relacionamento sexual. Queridos, o nosso Deus é o Deus da misericórdia. Então, se você está realmente arrependido do que você fez, confesse o seu pecado. Jesus sempre dizia, aquele que o confessa e deixa. Então, é confessar o que você fez, se arrepender do seu pecado, que Deus restaura. O que não pode é confessar e manter a prática. Isso aqui não pode, né? Isso aqui vai contrário à Bíblia. Porque eu tenho certeza, né? Porque isso, como ele está dizendo aqui, né? Qualquer prática sexual fora do casamento é fornicação. E não traz a bênção de Deus. E nós vivemos num mundo que fica nos apertando, né? Cada vez mais é mais difícil o homem e a mulher serem virgens. Né? Se você fizer uma pesquisa nas escolas aí, moças de 15, 16 anos, uma grande maioria não é mais virgem. Por quê? Porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno, está cada vez mais comprimindo as pessoas para levá-las ao pecado. Mas nós somos uma geração que vai na contramão dessa sociedade. Eu me casei com 25 anos e digo que eu me casei virgem e agradeço a Deus por isso, né, por essa bênção que Ele me deu. E eu digo a você que é possível, quando você segue os padrões bíblicos. Então fica esse conselho para vocês. Né? Eu não sei se Leila quer concluir dizendo mais algumas coisas. Nós vamos estar orando por cada um de vocês.
Só lembrar aquele versículo, né, que diz que o coração do homem pode fazer planos, mas o Senhor é quem dirige os passos. Então, que no seu namoro, né, você possa realmente planejar, mas esperar que Deus o dirija, né, sempre. Sempre pedindo ao Senhor o conselho, sempre querendo fazer a sua vontade. Né? E quando Deus está no negócio, né, as lutas vêm, mas Deus abre portas, né, Deus abençoa. Tudo é feito no tempo formoso do Senhor. Né? E a gente precisa crescer em Deus, né, para que a gente venha enfrentar, né, todas as dificuldades da nossa vida. Se esse é o projeto de Deus, né, para a sua vida. Né? E Ele diz que não é bom que o homem esteja só. Então, que você possa entregar por completo, né, essa área da sua vida ao Senhor. Por completo mesmo, né? Não ficar segurando algumas áreas, né, e depois achar e dizer o seguinte, Deus não abençoou. Né? Muitas vezes a gente erra, né, por não obedecer ao Senhor. Amém. Então, Amém. que Deus nos abençoe. Um Deus abraço a abençoe. todos. Feliz dia 12 de Feliz junho. dia 12. Né, que você possa comemorar com o seu namorado, que Deus possa abençoar o seu namoro. E se você não está namorando, que você ore. Né? Amém. Eu me lembro que antes de eu namorar com Davi, né, já fazia um bom tempo que eu estava só orando. E, na verdade, eu nem estava querendo casar, né? Mas eu orava ao Senhor e pedia sempre a direção a Ele. E nesse período, Davi também estava nesse mesmo propósito. Então, Deus não vê como vê o homem, né? Ele olha o íntimo do nosso coração, Ele pesa as nossas motivações e retribui a cada uma delas. Então, que as motivações do seu coração sejam sempre, né, voltadas para agradar ao Senhor. E Ele vai te retribuir com bênçãos. Amém. Amém? Boa noite. Um beijo. Né? Deus abençoe vocês. Até a próxima. Um beijo.